eu sei que hoje é dia de clássico, hoje é dia de jogo do Flu, hashtag dia de Flu. Eu vou falar um pouquinho sobre isso também, a provável escalação do Fluminense, do Botafogo, pro jogo de hoje. Campeonato Carioca, o vencedor praticamente, se torna aí campeão da Taça Guanabara, né? Praticamente, vai depender de uma pequena outra combinaçãozinha de resultado. Mas o tema principal desse vídeo aqui, lembrando, vou falar sobre o jogo no final desse vídeo, tá? Mas você veio, com certeza clicou nele por causa da capa, que você viu aí o Denis Bouanga, né? Pois é, rapaziada. Falei com vocês, pra quem acompanha as minhas lives aqui, pra quem acompanha meu trabalho já há algum tempo, sabe que eu tenho um modus operandi. Sou melhor nem pior do que ninguém não, tá? É apenas a minha forma de trabalhar. Toda vez que eu descubro alguma informação sobre um possível reforço do Fluminense, e esse reforço não tá fechado ainda, eu prefiro não falar, né? Até para não atrapalhar a negociação e tudo mais. Porque a gente sabe como é que é, né? Quando vaza, o próprio Fluminense aí deu a entender que o fato da negociação com o Hulk ter vazado fez com que o negócio acabasse não sendo concretizado. Pelo menos não até agora, né? Eu acho que essa história com o Hulk não morreu ainda. Mas, enfim, eu fiquei sabendo do interesse e da negociação do Fluminense com o Denis Bouanga na sexta-feira, se eu não me engano. E eu fiquei sabendo através do meu amigo, meu irmão Alexandre Vilela, né? O Vilela, viajante tricolor, que a informação, quem teve foi ele, o primeiro a saber sobre esse negócio foi ele. E ele, num primeiro momento, ele não sabia o nome. Posteriormente, ele conseguiu saber o nome. Mas assim como eu, o objetivo nosso, a gente ama o Fluminense, a gente torce pro Fluminense desde que nascemos. O nosso objetivo não é dar notícia exclusiva, não é hypar. O nosso objetivo é não atrapalhar o Fluminense. A gente não pode ajudar, pelo menos não atrapalhar. Eu sei que muita gente fica chateado com isso, vocês aí que estão me assistindo, né? Pô, se sabe tem que falar e tal. Beleza, cara. Eu sei que a ansiedade é grande, muita gente acha que notícia não tem que guardar, tem que falar mesmo e dane-se. Tudo bem, cara. Eu respeito, não tô falando que tá errado quem faz isso não, tá? Só que, cara, a minha formação não é jornalística, né? Eu não sou jornalista de formação, eu sou fisiologista, profissional de educação física. Eu sou militar, oficial da Marinha do Brasil, então eu não tenho esse princípio comigo. Chegou a notícia, tem que falar. Não, cara. Se eu achar que vai prejudicar o Fluminense, eu não vou fazer, não vou falar. Fique chateado quem for, eu não vou falar. Não estou preocupado em dar notícia em primeira mão, notícia exclusiva. E o Vilela se comporta da mesma forma, então nós não falamos nada. Mas acabou que hoje, domingo, a notícia vazou, saiu um monte de lugar. E aí não tem jeito, né? Já que vazou, saiu um monte de lugar. E a notícia que está saindo é que o Fluminense desistiu do Denis Bouanga por motivos de... Os valores assustaram. Bom, a informação que eu recebi, e que o Vilela também recebeu, na verdade ele recebeu, e trocamos ideia, conversamos durante horas sobre isso, é que teria uma reunião nessa segunda-feira, que o Fluminense já estaria acertado com o Denis Bouanga, e o clube, o Los Angeles, estaria atrapalhando a negociação, não estava querendo liberar, não estava querendo facilitar, mas que nessa segunda, mais conhecida como amanhã, teria uma reunião para ver se o Fluminense conseguiria ou não avançar nesse negócio, tá? A forma que saiu hoje, acho que foi o Vitor Lessa que publicou, né? É que o Fluminense se interessou, mas se assustou com os valores e tal. Bom, o Vilela pode confirmar isso, podem perguntar para ele, se alguém estiver acreditando em mim, tiver em dúvida. É que nessa segunda-feira, mais conhecida como amanhã, teria uma reunião, ou terá ainda, não sei, para o Fluminense tentar convencer o Los Angeles a baixar esse valor. Mas esse aí seria o nome. Foi o último nome aí que apareceu, muita gente não conhece. Ele é um centroavante da seleção do Gabão. Eu sei que pelo nome, e eu falando pra você que ele é um centroavante da seleção do Gabão, pode não animar muito. Cara, mas os números dele são espetaculares. Os números dele são espetaculares e eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? Valor de mercado dele, 8 milhões de euros. Mas parece que o Los Angeles já tinha negado uma proposta do Miami, se eu não me engano, de 12 milhões de euros. Ou seja, o valor de mercado dele é 8, os caras negaram uma proposta de 12, e parece que estavam querendo 15 do Fluminense, 15 milhões de euros. Porra, 15 milhões de euros por um centroavante de 31 anos? Aí você fala assim, pô, Dezão, mas ali tá escrito ponta esquerda. Cara, eu sei que tá escrito ponta esquerda, mas eu vou te mostrar os números dele.
Esse cara, ele é francês, tá? Se naturalizou do Gabão e joga pela seleção do Gabão. Ele tem 1,80 m de altura. Pelo Los Angeles, 152 jogos. São 101 gols e 42 assistências. Porra, bicho. A gente tá falando de 143 participações em gols em 152 jogos. Porra, tem noção do que é isso? É quase uma participação por jogo. Galera, 152 jogos. A gente não tá falando de uma temporada só, não. Pelo Saint-Étienne, da França, né? Acho que é da França, se não me engano. Foram 110 jogos com 28 gols e 16 assistências. Então foram 44, né? 44 participações em gols em 110 jogos. Campeonato francês. Isso dá uma média de uma participação em gol a cada 3 jogos. Menos de 3 jogos, né? Aí tem outros números dele aí por outras equipes, tá vendo? Tem o Lorient também da França, o Olympique. Não é o Olympique de Marselha, né? É o outro Olympique. Enfim, aqui tá a carreira dele. Eu queria botar pra você aqui agora, queria não. Vou colocar aqui pra vocês agora os números dele no SofaScore, tá? Olha nos últimos 12 meses. Olhem os números do Bouanga nos últimos 12 meses. As notas dele. 7.2, 7.8, 7.6, 7.1, 7.5, 7.4, 8,5, 7.3, 8,5 no mês de novembro e no mês de setembro e dezembro, 7.1. Apesar dele aparecer aqui como lateral esquerda, como ponta esquerda, ele faz muitos gols. Ou seja, poderia tranquilamente jogar como centroavante, né? Na seleção do Gabão, ele joga desde 2017, já foram 53 jogos com 17 gols pela seleção do país dele. Pontos fortes, marcador de pênalti, ou seja, bate bem pênalti, né? Posicionamento e alta pressão, ou seja, faz alta pressão na saída de bola adversária. Pontos fracos, controle de bola. Ou seja, é um goleador nato, né? É aquele goleador que não tem tanta habilidade assim com a bola nos pés. Tá vendo aqui, ó? Pra quem fala, mas fazer gol pela seleção do Gabão é fácil. Não se esqueça que ele enfrenta aquelas seleções africanas, né? Como, por exemplo, a Costa do Marfim. E ele marcou gol aqui, ó. O Gabão perdeu de 3-2 pra Costa do Marfim, mas ele marcou um gol. Aí teve uma nota aqui, ó, 8.2. Tá vendo? Esse aí seria o nome. Bom, conforme eu já tinha falado pra vocês, pra quem tá na expectativa que o Fluminense vai contratar Richarlison, Gabriel Jesus, Dybala, pode se decepcionar aí com o Bouanga. Mas é um cara que pelo menos entrega resultados. É um cara que entrega gols. É alto, bom na bola aérea, faz muitos gols, dá assistência, joga em mais de uma função. Então, se o Fluminense conseguisse, eu acho que seria um bom nome. Não por 15 milhões de euros, né? O Los Angeles comprou ele por 4,6 milhões de euros. E quer vender por 3 vezes mais? Não, aí não dá também, né? 31 anos. Vai fazer 32 em novembro só. Então, assim, é 31 recém-completado. Porra, 15 milhões de euros é muito dinheiro. O Fluminense realmente não tem que fazer isso. Agora, se conseguir baixar o valor, de repente, passa a ser uma boa opção. Se é que o negócio vai seguir, né? Se é que realmente os valores assustarem, o Fluminense não vai negociar mais com ele. E aí eu te pergunto, se não for ele, vai ser quem? Complicado, rapaziada. O Fluminense quer um grande centroavante, quer um jogador de peso, mas não quer gastar dinheiro com isso. Porra, aí fica difícil, né? Aí fica bem difícil. Hoje de manhã, eu vi na Flumidia, só para encerrar esse assunto aí do centroavante, a Flumidia postou o seguinte, a notícia do jornalista Thiago Marquezine, setorista do Atlético Paranaense. Aí tu fala assim, pô, o que tem a ver? Se liga. Segundo informações do jornalista Thiago Marquezine, setorista do Atlético Paranaense, o Furacão aceita a maioria das condições que o Fluminense impôs para poder contar com o atacante Everaldo. Então, assim, o Furacão aceitou as condições que o Fluminense colocou. E por que o Fluminense colocou condições? Pelo amor de Deus. O Fluminense se acha no direito de colocar condições para liberar o Everaldo? Porra, tá de sacanagem, né? O Tricolor também está disposto a ceder o jogador, por não acreditar em sua recuperação no clube. Era só o que me faltava também, não querer ceder, né? Ainda de acordo, o Flu espera a resposta de um camisa 9 de muito peso ainda essa semana, o que pode facilitar a saída de Everaldo. Então, o jornalista Thiago Marquezine, ele tá acompanhando lá a situação da chegada do Everaldo. Então, ele conseguiu apurar que o Fluminense deve liberar o Everaldo porque conta com a chegada de um jogador de muito peso
ainda essa semana. Será que é o Denis Bouanga? O Denis Bouanga seria esse jogador de muito peso? Eu acho que não, né? Ele tem excelentes números. Parece ser um ótimo jogador. Mas ele não é um jogador de muito peso. Ou é? Eu acho que não. E não consigo imaginar quem seria esse jogador de muito peso. O que eu sei é, quanto mais expectativa se criar, quanto mais for falado na chegada de um camisa 9 de muito peso, internacional, muito bom, mais a torcida vai se frustrar. Eu já tirei essa ideia da minha cabeça. Acho não. Tenho certeza. Não, certeza eu também não tenho. Não dá pra ter certeza de nada, né? Não dá pra ter certeza de nada. Mas assim, eu acredito que não vão contratar um bagre, mas eu também acredito que não vão trazer um jogador de muito peso. Não acredito. Em nenhuma das duas possibilidades. Mas e você, mano? O que você tá acreditando? Tá difícil, né, mano? Essa história do camisa 9 tá difícil, tá? E pra encerrar o assunto, eu vou manter a minha conduta, tá? Se eu souber de algum nome que o Fluminense tá negociando e o fato de vazar pode atrapalhar, eu não vou soltar. Não vou soltar. Desculpa estar desagradando alguns aí que preferem. Não, tem que falar, tem que falar. Não, eu não vou falar. Se for pra atrapalhar o clube, eu não vou fazer. Tá bom? Já passou a minha fase aqui no canal, mas já passou, ó. Tem muito tempo de ficar preocupado com exclusivazinha. Pra mim não faz mais a diferença, não. Pra mim, o importante é o bem do Fluminense. Tá bom? Vamos falar rapidinho do clássico aqui, porque a gente já falou bastante ontem. E deixa eu colocar aqui de novo, ó. Escalações aí, prováveis escalações de Fluminense e Botafogo. Fluminense com 6 mudanças. 6. Fluminense entrando com um time misto pra jogar o clássico. O Botafogo também vai, tá? E aí vamos ver qual mistão aí é melhor, né? A provável escalação do Fluminense tem Fábio no gol, Guga na lateral direito, o Samuel Xavier não jogou nada no último jogo, então não sei se tá pra chamar de desfalque, né? Guga jogou melhor que o Samuel. Guga no Fla-Flu jogou melhor que o Samuel contra o Grêmio. Ignacio, finalmente jogando, mas não no lugar do Freitas, mas no lugar do James. Então a dupla de zaga seria Ignacio e Freitas, tá? E Arana na lateral esquerda. Mudança, mas o Arana chegou pra ser titular, né? Então nada melhor do que ele jogar um grande jogo e outra coisa, tá acostumado a jogar no tapetinho. Então pode ser importante pra gente. Bernal, Martinelli e Lima. Então o Bernal jogando no lugar do Nonato. Martinelli mantido e o Lima jogando no lugar do Lúcio Acosta. O Ganso não joga em gramado sintético, não gosta, sente dores. Por que não estrear o Savarino? Não seria uma ótima oportunidade para estrear o Savarino? No meio campo, de camisa 10, onde ele, segundo os botafoguenses, mais gosta de jogar? Não seria o ideal fazer isso? Né? Pelo visto, não. No ataque, Santi Moreno no lugar do Serna, Canóbio e John Kennedy, pelo menos isso, John Kennedy se mantendo titular, não tá tendo revezamento, pelo menos nos últimos 3 jogos, não tá tendo revezamento aí entre John Kennedy e Everaldo, graças a Deus. Isso pode ser mais um indício que o Everaldo pode estar deixando realmente o Fluminense. E que assim seja. Tá bom? Vai ser um grande jogo esse clássico. Mesmo com times alternativos aí, times mistos, eu acredito que vai ser um grande jogo. Tá bom? E vou lá pro Engenhão daqui a pouco. Vou fazer o react da final da Supercopa no Dezão FC daqui a pouquinho, daqui a 50 minutos. E depois partir no Engenhão. Valeu? Obrigado você que chegou até aqui. Se não tiver deixado o like, deixa o like, se inscreva no canal. E pode comentar o que você quiser aí, mano. Fica à vontade, tá? Os comentários dos nossos vídeos são a nossa arquibancada virtual. Valeu? Fique com Deus, forte abraço, saudações tricolores e vence o Fluminense. Hoje, amanhã e sempre, tamo junto. Valeu!